Salve galera, hoje falar um pouquinho que muita gente já sabe, mas alguns novos leitores ou novos fãs do cinema aí podem não saber, né? Um pouquinho mais sobre o Homem-Aranha, um personagem um dos mais conhecidos da Marvel Comics, né? Para quem não sabe, o Homem-Aranha surge nas revistas de história em quadrinhos e como um jovem adolescente com dificuldades para arranjar um trabalho aí para ajudar nas despesas da casa e tal. Ele, por um acidente, durante uma visita a um laboratório, é picado por uma aranha radioativa, e ganha superpoderes depois disso, ganha força sobre-humana, agilidade sobre-humana, um sentido de aranha, um sentido de perigo que alerta ele contra perigos mais iminentes, né, mais próximos, e capaz de escalar paredes, né, como uma aranha, né, andar pelas paredes. E depois, com a inteligência dele lá, ele desenvolve uns lançadores de teia, né? Projeta ele mesmo uns braceletes capazes de disparar teias artificiais. E o que motivou mais ele se tornar um herói, a princípio, foi a morte do tio, né? Pouco depois ele conseguir superpoderes, né? O tio dele é morto por um, por um bandido lá que poucas horas antes, o Homem-Aranha tinha deixado escapar, né? Por simplesmente não achar que era a responsabilidade dele deter o bandido, né? Quando ele tinha acabado de ganhar os seus poderes, ele estava ainda sem um direcionamento, né, de como usar aqueles poderes, né? E achou a princípio legal ganhar um dinheirinho com aquilo, né? Foi para a luta livre lá para ganhar um dinheiro fácil, né? Já que ele percebeu que ele era mais forte que um humano normal. E começou a ganhar um dinheiro fácil ali, derrotando os lutadores peso pesado da luta livre, né? Só que no intervalo de uma luta dessas aí, um bandido assaltou lá a arena de esporte, e o Homem-Aranha podia ter impedido a fuga do bandido, mas simplesmente deixou, porque não era a função dele, né? Ele achou que não era a função dele enfrentar bandido. Mas esse mesmo bandido mais tarde acaba matando o tio dele, né? E quando ele percebe que foi por ele ele vai atrás desse bandido e acaba percebendo que é o mesmo que ele deixou escapar, né? Aí ele se sente muito mal com aquilo, né? E lembra que o tio dele falou, né, que grandes poderes em grandes responsabilidades, e isso marca o ponto inicial dele na luta realmente contra o crime, né? E a gente percebe a diferença disso quando a gente vê no cinema os últimos filmes do Homem-Aranha, que não colocaram essa parte, né, essa representação do tio Ben, né, que teve muita importância no fator de responsabilidade do Peter Parker, e fez falta no filme, né? No filme ficou um Homem-Aranha sem um senso de responsabilidade tão forte quanto no quadrinho, né? Deu uma diferença maior em relação aos outros filmes que fizeram antes e deram a devida importância ao personagem do tio Ben, né? Vou contar que é uma diferença enorme do filme, né, com relação a Tia May também, né? Tia May nos quadrinhos sempre representada como uma mulher
já de idade avançada, né? E já assim, já pelo menos 60 ou 70 anos, né? A princípio parecia ter já quase uns 80. Depois deram uma rejuvenescida nela, deixaram ela com um cara de uns 70, depois parecia já ter uns 60. E aí o cinema exagerou nisso também, né? O cinema criaram uma realidade paralela, né? A gente viu isso no último filme do Homem-Aranha, que apareceram os 3 Homem-Aranhas, né? Você vê a diferença clara entre os 3, né? E aí vê que o Peter Parker mais novo tem uma tia May bem jovem também. E tem diferenças enormes entre quadrinho e cinema. E dentro do próprio cinema tem as suas realidades alternativas, né? Mas o clássico do quadrinho ainda permanece mostrando a Tia May, mesmo que um pouco mais revigorada, ainda é claramente uma pessoa que já deve ter passado dos 60, mas que atualmente, os últimos quadrinhos que eu li, estava aproveitando bem a vida dela. Não era mais como nos primeiros quadrinhos, uma idosa frágil que ficava lá dentro de casa, fazendo serviço de casa e tal, né? Até com a evolução do passar dos anos aí, eles vão adaptando um pouco a realidade dos idosos, como era, como é, né? Hoje em dia muita gente da melhor idade aproveita realmente mais a sua vida, né? A sua aposentadoria, né? E é um pouco o que a Tia May está fazendo. Os últimos quadrinhos que eu li, ela chegou um tempo até a trabalhar junto com o Peter Parker, porque o Peter evoluiu nos quadrinhos, né? Ele casou, e chegou, uns quadrinhos mais recentes, ele chegou a criar sua própria empresa, né? A rivalizar até com as empresas do Tony Stark, né? Isso durou um bom tempo, essa fase dele como empresário ali, ele tem uma inteligência boa, grande, de cientista também, né? Como deixando ele capaz de atuar junto com gênios como o Tony Stark, o Senhor Fantástico, o Bruce Banner e tal, né? Não é um Senhor Fantástico, mas ele é inteligente bastante para criar a sua própria tecnologia, né? Então ele entende um pouco de biologia ali, e ele, por isso, ele também é um dos caras inteligentes da Marvel, um dos mais inteligentes da Marvel também, né? Então, não só superpoderes que ele também tem uma inteligência reconhecida pelos gênios da Marvel, né? E no quadrinho também você vê ele, como eu disse, ele evoluiu, né? Deixou de ser um adolescente, casou, teve filhos, né? Em algumas realidades, a filha, em uma realidade paralela ele tem uma filha, e essa filha se torna a Garota Aranha, mas no quadrinho, na linha temporal normal, na realidade canônica lá, recentemente apareceu um filho dele também. Então ele evolui com o tempo, né? Mas as outras mídias, né, a animação e o cinema, teimam em não abordar muito essa evolução, né? Ficou um pouco melhor o último filme do Aranha, quando mostrou as 3 versões, onde você via, né, o Homem-Aranha mais recente, que era o mais novo, menos experiente e tal, né, que não teve a presença do Tio Ben, e os 2 Homem-Aranhas das outras realidades, que são das trilogias anteriores, né, que eram mais velhos, mais experientes, né, que tiveram traumas maiores que o Peter Parker
mais novo e tal, né? Ficou um pouquinho melhor com aquilo ali, né? Mas ainda ninguém fez, ainda seguindo como estava no quadrinho, né? Desse Homem-Aranha casado, tendo filho, tendo sua própria empresa, né? Isso não chegou nos cinemas ainda. Nos quadrinhos, o Homem-Aranha desenvolveu coisas absurdas, né? Ele evoluiu como pessoa, né? Como herói, ele passou por várias fases também, teve poderes cósmicos por algum tempo, né? Quando o planeta precisava de ajuda, ele chegou a ter os poderes do Capitão Universo, já quando foi necessário, chegou a levantar o martelo do Thor e ajudou várias equipes, atuou ao lado de quase todos os heróis que você imaginar aí, os mais conhecidos, né, formando alianças, né, atuando com os Vingadores, com os X-Men, com o Quarteto Fantástico, né, as equipes mais famosas e outras, fazendo alianças até com antigos rivais que se tornaram, alguns até se regeneraram, pelo exemplo do Homem-Aranha, que se tornaram amigos dele, né? E com isso o herói cresceu nas histórias de quadrinhos, né? E é um dos personagens mais favoritos meus. Eu só parei um pouco de ler o quadrinho dele na fase a primeira aparição aqui dos quadrinhos da saga do Clone, que estava meio bagunçado quando saiu aqui no Brasil aquela fase. Aí eu dei uma parada, mas fiquei acompanhando outros títulos do Aranha ainda. E atualmente também estou precisando ler mais isso aqui. Ainda tenho uma pilha de leitura do Homem-Aranha grande para ler. Mas hoje é isso aí. Eu estou só falando um básico aqui da minha experiência com o Homem-Aranha. Descrevi aqui os poderes dele, mas nos quadrinhos, e você já viu, deve ter visto também nas animações, a exploração do multiverso, né? Esse multiverso abre um leque infinito de possibilidades, onde você vê Homem-Aranha de várias versões, né? Versões não só dele, do Peter Parker, mas também dos personagens que atuam ao redor dele. Você vê o Homem-Aranha do ano 2099, você vê a Gwen Stacy no universo paralelo onde ela não morreu e se tornou um tipo de Mulher-Aranha, outras versões da Mulher-Aranha também, outras versões de personagens que seriam vilões no universo canônico, são heróis com características do Homem-Aranha em um outro universo, né? E uma garotinha usando um robô-aranha, né? Um Homem-Aranha que usa uma arma de fogo, né? Um Homem-Aranha roqueiro, enfim, diversas, infinitas possibilidades, né? Mas só o básico já para você ver que o herói básico ele tem uma importância, uma versatilidade, um carisma tão forte que a editora chega a focar em infinitas possibilidades dele, né? Você não vê a Marvel Comics, por exemplo, fazendo um multiverso do Capitão América ou um multiverso do Hulk. Pode até existir, né? Como existe um multiverso, existem múltiplas possibilidades, né? Mas a Marvel sempre foca mais nos
nos personagens que dão mais lucro, né? Que são os mais queridos pelo público, né? Mas quando você vê outras possibilidades também de outros, né? Mas Homem-Aranha está ali entre os principais da Marvel, né? Já falei que os poderes do personagem principal, né, do Peter Parker original, a força física dele, ele chega, ele tem uma força maior do que o Capitão América, quando o Capitão América ainda usava o super soro. Ele se mostrou capaz de derrotar o Capitão América, o Demolidor, até o Wolverine, que é um dos personagens praticamente mortais da Marvel, chegou a confessar para o Homem-Aranha que o Homem-Aranha poderia matar ele se quisesse, né? Um confronto que eles tiveram, um quadrinho antigo, da Abril Jovem ainda, acho. O Homem-Aranha pega o Wolverine pelo pescoço, aperta ele com as duas mãos é a hora que o Wolverine fala: se o Homem-Aranha quisesse matar ele, poderia ter feito. Era só quebrar o pescoço dele, porque a regeneração do Wolverine não ia conseguir regenerar o osso quebrado de adamantium, né? Poderia regenerar quase, mas não ia conseguir regenerar essa parte quebrada, né? do esqueleto. Né? O esqueleto revestido de adamantium não ia ser regenerado. Nesse sentido que ele falou, né? O Homem-Aranha poderia matar ele, mas o Homem-Aranha, nosso herói, amigo da vizinhança, não mata, né? Ele chegou a encarar o Hulk. É claro que ele não tem força como a do Hulk, mas conseguiu, com sua agilidade, resistir e manter o bicho ocupado. Ele enfrentou inimigos poderosos como o Juggernaut, né, o Fanático, e muitos vilões. Ele já enfrentou vilões que eram bem mais fortes do que ele, aproveitando a sua agilidade e inteligência, conseguiu derrotar. Às vezes teve que fazer alianças com outros heróis e tal. E nos quadrinhos antigos mostrava que ele, nos quadrinhos da década de 80 por aí, chegaram a mostrar que muitas vezes o Homem-Aranha até não mostrava todo o seu potencial, que às vezes ele enfrentava inimigos que ele via que estavam mais em nível humano, assim, e ele se continha muito, né? E com isso ele acabou tendo certas dificuldades no momento, quando ele percebeu que ele tinha que usar todo o seu potencial. Você viu que a força dele era bem grande. Tipo, uma vez que ele enfrentou um dos confrontos antigos dele com o Dr. Octopus, né? Depois que o Octopus irritou bastante o Homem-Aranha simplesmente puxou todos os tentáculos do Octopus e arrancou os tentáculos da base das costas do Dr. Octopus. Como o Octopus tinha uma ligação mental com os tentáculos, ele chegou até a desmaiar com esse golpe, né? E outros vilões lá também que pareciam ser mais fortes que o Homem-Aranha, mas quando o Homem-Aranha se soltou, ele derrubou com uma porrada só, né? Principalmente quando ele enfrenta máquinas. Ele odeia enfrentar robôs, mas ele se mostrou capaz de derrotar muitos. E teve momentos bem difíceis, né? A fase da Guerra Civil foi uma das fases mais complicadas para ele também. Depois disso ele teve momentos
complicados, né, onde ele chegou até a fazer pacto com o Mephisto, né, e mostram isso também mostra a evolução, a, o, o quanto mais o quanto a personalidade do Peter Parker chega a ficar bem próxima da pessoa real mesmo, né? Porque chegou a um limite lá que ele achou que só pedindo ajuda, só aceitando um acordo com uma das piores entidades do universo Marvel lá, ele poderia melhorar, né? Resolver o problema dele lá. Mas, no geral, acho que já falei tudo aí, o básico do Homem-Aranha. Isso é quase um início de uma enciclopédia Marvel que eu vou tentar fazer. Então, do Homem-Aranha, já falei aqui o básico dele, né? O clássico dele era um jovem estudante picado por uma aranha, né? Descobriu seus poderes, a responsabilidade, depois que o tio morreu, entendeu a responsabilidade de usar os poderes dele contra o crime, né? Com a evolução dele foi fazendo amizades, alianças, inimizades também, amigos se tornaram inimigos, inimigos se tornaram amigos, né? E fizeram diversas versões no cinema e nas animações. A animação mais recente dele aí mostra ele mostra uma realidade paralela, né, que é onde já mostra um Homem-Aranha diferente, que é picado por uma aranha também, mas essa aranha é um paradoxo no tempo, né? A aranha, quando você vê o primeiro episódio, parece que ela vem de outra dimensão, né? Que quando o Doutor Estranho começa a enfrentar um monstro lá parecido com Venom, deve ser o Venom dessa realidade, você acha que ele está vindo de um universo paralelo, mas não, ele está vindo do futuro, né? E aí essa aranha que pica o Peter Parker é uma aranha que foi criada no futuro com sangue do próprio Homem-Aranha. Então ele é picado pela aranha com o sangue dele. Então ele ganha poderes dele mesmo, entendeu? Aí ficou um troço bem estranho. Então nessa animação paralela lá, tem personagens novos, né? Em origens diferentes, né? Personagens que nunca conheceram o Peter Parker na adolescência são colocados como adolescentes amigos dele ali, da escola. Personagem que ele só vai conhecer na vida adulta, quando ele já está trabalhando, depois de ter enfrentado diversos perigos. São colocados como colegas da adolescência dele ali, que começam a desenvolver amizade com ele, né, que a gente sabe que acabam se tornando vilões conhecidos no futuro, né? Então tem diferenças claras ali também, né? Aquele leitor de quadrinhos mais antigo vai perceber muitas diferenças, né? Personagens que mudaram suas aparências, né? Suas origens foram mudadas, né? Criando ligações e que o Homem-Aranha nos quadrinhos só foi ter muito tempo depois da vida adulta. Personagens que foram criados décadas depois do Homem-Aranha, né? Agora são colocados como se estivessem sempre ali na adolescência dele, né? Fizeram uma mistura lá que ficou legal, né? Mas você tem que saber que essa animação nova do Homem-Aranha é uma realidade paralela, né? Não é fiel às histórias dos quadrinhos, tá?
E isso aí, galera. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir aí, dar o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, comente aí. Você conhece bem da vida do Homem-Aranha, curte ele há muito tempo, lê os quadrinhos há muito tempo, já viu todos os filmes, todas as animações, conhece todas as realidades alternativas do Homem-Aranha. E obrigado, galera. Valeu e até a próxima.